Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar do outro lado da sua telinha. Certamente você que acompanha aqui no canal, que já é um inscrito no canal, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita o momento agora, já se inscreva, ativa o sininho para continuar recebendo as notificações. E você que já é um cooperador desse canal, deixa o seu like aí, principalmente você também que está passando pela primeira vez. Bom, gente, você que acompanha esse canal, certamente você viu aí o vídeo que eu fiz falando sobre os 3 dias de escuridão. Se tinha alguma base bíblica para isso, se de fato tinha um peso profético espiritual para a nossa vida e coisas mais. Houve alguns comentários, né? Não foi muito, mas tem um comentário que me chamou muita atenção. Porque nesse comentário a pessoa colocou muitos textos bíblicos que não poderíamos desacreditar nessa profecia aí de que vai haver 3 dias de escuridão e que um planeta X ou Nabiru, sei lá qual é o nome desse planeta. E como eu disse, você que já me acompanha aqui no canal, você já deve ter visto esse vídeo falando aí sobre os 3 dias de escuridão. E num dos comentários que fizeram lá no vídeo, me chamou muito a atenção, que é esse que a gente vai ver aqui agora. A pessoa diz que eu não posso fazer ironia, apesar de eu não estar fazendo ironia, e disse que isso tem base bíblica. É Mateus capítulo 12, versículo 38 a 40 e Lucas capítulo 11, versículo de número 16 e 19 a 32. E ela vai dizendo que Jesus afirma assim que antes da sua vinda vai acontecer aí o sinal do profeta Jonas. Gente, permita-me aqui rapidinho, mais uma vez, relembrar aqui vocês de onde surgiu aí essa profecia de 3 dias de escuridão. Eu falei do Padre Pio, porém ela criou mais força aí no ano passado, quando no mês de abril, no dia 28, surgiu aí no canal do YouTube essa senhora que se diz não ser profetisa, mas ela diz que já entregou algumas visões e revelações que se cumpriram, porém ela não quer se autodeclarar uma profetisa. Mas ela então declara que um ser, né, apareceu para ela, e isso me chama atenção por demais, porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que não é de se maravilhar que até o próprio Satanás se transfigura no anjo de luz. E aí ela diz que esse ser que apareceu para ela, chamado Jesus, começou a dizer para ela, pegue papel, pegue caneta e comece a escrever. E ela briga com Jesus e diz que não estava muito a fim de escrever, como vocês vê agora. Eu não me considero uma profetisa, uma profeta, mas de vez em quando Deus me dá uma palavra. E no passado ele me deu algumas palavras e todas elas se cumpriram. Então apenas deixe eu falar novamente. Eu não sou uma profetisa e de repente eu ouvi uma palavra. Escreva, escreva, escreva. Então eu disse, eu não quero escrever agora. Eu estou tão dolorida. Só me deixa ficar aqui confortável, por favor. Assisti esse vídeo, procurei para ver se tinha o vídeo maior, mas parece que já foi retirado aí do canal. E não tem o vídeo completo. Porém, quem já assistiu o vídeo completo diz que ela profetizou aí, a mensagem que ela recebeu, que iria acontecer em dezembro de 2019, no mesmo ano, a qual ela afirma ter recebido essa mensagem, que não é uma mensagem nova, né? Mas deixa quieto. E aí ela afirma que isso tudo que vai acontecer é por causa de um planeta X, que ninguém consegue encontrar esse planeta X, e ela diz que todos os cientistas sabem desse planeta X, e por que a NASA nunca falou nada sobre esse planeta chamado Nabiru, ou planeta X, né? Por que, gente? É um planeta que é até maior do que o Sol. A gente não pode esquecer que religiões tipo as dos Mormons, elas se deram origem por causa de seres espirituais que se manifestou entregando uma nova revelação. Você sabe muito bem o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Se você não sabe, dá uma pesquisada lá ou fica até o final que eu vou citar esse texto no final. Mas acerca dos textos que essa irmã, essa mulher aqui, eu não sei se ela é crente ou não, afirma dizer que Jesus sim disse que vai acontecer antes da sua vinda esses 3 dias de escuridão, lá no texto de Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 11, vamos analisar rapidamente aqui. Se você gosta de Bíblia, então dá uma segurada aí e vamos analisar, porque o negócio vai ficar quente aqui. Primeira coisa que a gente tem que pontuar. Jesus aqui nessa narrativa está falando com os fariseus, que estão pedindo a Jesus um sinal, de preferência que seja do céu,
como está lá em Lucas capítulo 11, versículo de número 16. Isto para que ele pudesse provar para os fariseus que de fato ele é o Messias, filho de Deus. Segundo ponto, Jesus nega a eles esse pedido, como você vê aí no capítulo 12, versículo 38, e também em Marcos capítulo 8, versículo de número 11, que vai nos provar que não é a primeira vez que Jesus vai negar um pedido para essa turminha. Terceiro ponto que a gente tem que observar aqui. Jesus vai chamar aquela geração dos fariseus presente ali com ele ali de geração perversa e adúltera. É uma geração má e uma geração que está em adultério espiritual e não físico. Quarto ponto, Jesus diz para os fariseus que um sinal será dado. Entenda a narrativa bíblica e o contexto. Jesus está falando para os fariseus e Jesus diz, se vocês querem um sinal será dado. Que sinal é esse? Versículo de número 40 do capítulo 12 de Mateus. Diz assim, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas Jesus está falando para os fariseus que se eles querem o sinal será dado. Qual o sinal? Da sua ressurreição. Porque da mesma maneira que Jonas saiu da sepultura, assim também ele sairia da sepultura, como a gente vê lá em Lucas capítulo 24, versículo de número 46, que diz, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E assim como o povo de Nínive obteve a salvação apenas quando creu na pregação de Jonas e se arrependeu de seus pecados, apenas quem crer na mensagem do Evangelho de Jesus e se arrepender, ter um novo comportamento, uma nova vida, de fato, então será salvo da condenação, como está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Ou seja, Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo de número 11, e esses versículos que ela citou, não faz parte de um contexto escatológico. Não. Vamos continuar. Ela ainda cita aqui Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, aonde o apóstolo Pedro vai pronunciar essas narrativas bíblicas em Atos capítulo 2, versículo 17 e 21. Mas o foco aqui é o versículo de número 20, aonde ele cita aí o texto dizendo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Pronto. Tá aí, gente, mais uma prova bíblica de que, de fato, vai acontecer aí uma grande escuridão aí durante 3 dias e 3 noites. Gente, apesar do texto ser um pouco assustador, ele está fazendo referência a um fenômeno natural chamado eclipse solar e eclipse lunar. Me permita-me rapidinho, se você matou alguns dias de aula, recordar aí para você, ou trazer a sua memória, ou colocar na sua memória, o que é eclipse solar e o que é eclipse lunar. Se eu errar, por favor, me corrija aí nos comentários, que eu aceito aqui aprender. O eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando totalmente ou parcialmente a luz do Sol. Já o eclipse lunar, profetizado aqui pelo profeta Joel, é chamado e apelidado de lua de sangue ou lua sangrenta, até mesmo pelos cientistas. Alguns chamam ela de lua vermelha, mas o apelido que mais pegou é a lua de sangue. E isso não significa que a lua está derramando sangue ou que vai derramar sangue. Nada a ver, gente. Esse eclipse chamado de lua de sangue só acontece quando há um eclipse de superlua, a lua cheia. O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão em perfeito alinhamento e o planeta fica no centro. A Lua é ocultada pela Terra, ou seja, os raios solares não chegam até o satélite e a sombra do planeta é projetada na Lua, que a faz escurecer. A superlua ocorre quando o satélite está na sua fase cheia e no ponto mais próximo da Terra. A junção dos dois fenômenos, eclipse lunar e a superlua, causa então a famosa lua de sangue. Segundo a NASA, esse fenômeno só ocorre
uma vez no ano. Porém, a lua de sangue vem aparecendo com mais frequência. Por exemplo, no ano passado, ela apareceu 2 vezes. Apareceu em janeiro e depois apareceu no mês de julho. O que Joel está profetizando e o apóstolo Pedro está ratificando aqui no Espírito do Senhor é que antes da vinda de Cristo ou da vinda do Messias, esse fenômeno vai acontecer com mais frequência, ou seja, você vai ver muito mais fenômenos como o eclipse solar e o eclipse lunar, que é a lua de sangue. E a pessoa também pôs aqui no comentário as dores do parto de Jacó, que é uma profecia lá de Jeremias, capítulo 30, versículo de número 7, que até Daniel também fez referência a ela no capítulo 12, versículo de número 1. E vamos ler aqui junto aqui essa profecia do profeta Jeremias, que diz: como será terrível naquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. O que a gente precisa entender é que nós não estamos vivendo esse dia de angústia. O próprio profeta Jeremias explica quando acontecerá isso. Ele diz, primeiro, e será terrível aquele dia. Ou seja, ele está fazendo menção ao dia do Senhor. Segundo, tempo de angústia. E essa expressão aqui, como eu disse, ela aparece em Daniel, capítulo de número 12, versículo 1, em Mateus, capítulo 24, versículo 21, e Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 18. Porém, essa palavra angústia, ela vai aparecer nesses textos que eu falei como tribulação. Ou seja, esses textos fazem referência à tribulação que vai acontecer no período da grande tribulação. A gente não pode esquecer que Jesus usa da mesma linguagem, né, de tempo de angústia, tribulação, trazendo a imagem da profecia de Jeremias, lá no capítulo 24, no versículo 6 a 8, chamando esse tempo de tribulação de princípio de dores. E essas dores ou tribulações revelam que o seu propósito é trazer o povo de Israel de volta para o Senhor. E a gente não pode esquecer um ensinamento que o apóstolo Paulo nos deixou na carta do 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9, onde ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está declarando que a igreja não provará da grande tribulação. Agora, se ela vai entrar na tribulação, aí já é outra coisa. Mas vamos continuar aqui. Aqui no comentário ela faz referência sobre o colocar azeite nos umbrais da porta ou jogar ali na porta de entrada. E também, né, algumas pessoas falam aí de jogar ao redor da casa. Né? Meu Deus do céu. A gente tem que ter consciência que azeite na Bíblia Sagrada não é uma coisa que pode ser utilizada por qualquer pessoa. Tanto que o azeite da unção não poderia ser fabricado por outras pessoas a não ser os líderes religiosos. E outra coisa que a gente tem que deixar claro é que azeite, a unção aqui, não é para ungir coisas. Tudo que aparece como objeto ou coisa sendo ungido é algo que estava sendo consagrado, entregue, para que Deus pudesse utilizar e não as pessoas. Era uma entrega, uma consagração onde a pessoa se desfazia, se desprendia daquilo que ela achava ter, então ela entregava para o Senhor. Agora, ungir pessoas, aí sim pode ungir pessoas, coisas, casa. Não, isso não se faz. Vamos ungir o travesseiro, vamos ungir a rosa, vamos ungir o sabonete. Não, gente, isso não se faz. Não se unge coisas, não se unge objetos, se unge pessoas. Por quê? O azeite simboliza o Espírito Santo. E o Espírito Santo não mora, não habita em coisas, em objetos. Ele habita e mora em pessoas, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. E aí eu quero encerrar esse vídeo aqui, deixando 2 versículos bíblicos para a nossa reflexão. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de pedir você para que deixasse o seu like. Assim eu saberei que o conteúdo que eu estou produzindo aqui é um conteúdo relevante, que tem ajudado, edificado ou ajudado você a refletir um pouco mais na palavra do Senhor como um filtro que ela é para a nossa vida. Então deixa o seu like se você está passando pela primeira vez aqui. Nos siga aqui, tá bom? Ativa o sininho, ativa aí as notificações para que você possa sempre estar recebendo as notificações.
Então vamos aqui encerrar com os dois textos. E o primeiro texto é do apóstolo Paulo, que está lá em Gálatas capítulo 1, versículos de número 8, que diz: ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie o evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. O último texto é Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 8. É uma exortação e um conselho de Jesus para a nossa vida que diz: cuidado para não serem enganados. Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e nos guardando. Graça e paz.